Então, continuando a nossa aula aqui, nós falaremos então qual é a posição dos anjos na ordem das coisas. Querubim, se é serafim, se é arcanjo, eles têm patentes, né, que são um maiores do que o outro, tem comandantes, capitão entre eles assim. Então, qual é a posição dos anjos na ordem das coisas? Que coisas? Do habitat dele lá. Na Idade Média, muitos cristãos consideravam-se indignos de se comunicar diretamente com Deus, santo e transcendente. A filosofia neoplatônica, que considerava o mundo físico como um nível inferior de existência distante de Deus ou do Ser Supremo, influenciou o pensamento de Agostinho e de outros pais da Igreja. Esse ponto de vista complementava práticas religiosas como a confissão diante de um sacerdote e as orações dirigidas aos santos e à Virgem Maria. Tá? Então, o Agostinho, tá no século IV aqui, entre o século IV e o século V, ele acreditava que eles, os seres humanos, não poderiam se chegar a Deus diretamente. Tinha que ter algum recurso para se ir até a ele. Então, para fazer isso, eles pegaram a descrição, por exemplo, assim, de uma organização. Então você tem um patrão, você tem um diretor, você tem um gerente, você tem um encarregado, tem o supervisor e tá. Então naquela época Agostinho pensava dessa forma, que talvez o ser humano não poderia chegar diretamente a ele, mas tinha os anjos na sua hierarquia e falando de um para outro ou pedindo permissão de um para outro, chegava até Deus. Olha o pensamento do cara, né? Se a Bíblia diz que o véu se rasgou de ponta a ponta, né? Dando liberdade para o homem agora se chegar diante a Deus. Na Idade Média agora aparece aí Agostinho dizendo que teria uma classificação de anjos, né? Que cada um teria o seu papel para diferenciar para Deus e que poderia ser levado para ele ou não. Então, na mesma época, o Pseudo Dionísio, né, o Areopagita, escreveu um tratado sobre os anjos chamado Concernente à Hierarquia Celestial. Então, o Dionísio, ele fez essa divisão então entre arcanjos, querubins, serafins, né, a posição, vamos dizer assim, eclesiástica, celestial, né, de que um era maior do que o outro em questão de poderio. Então Dionísio afirmava que uma vez que a lei de Moisés fora intermediada por anjos, ou seja, eles ajudaram a Moisés, eles estavam presentes com Moisés, e eles eram superiores a Moisés, porque Moisés era um ser humano e os anjos estavam acima deles, então ele acredita que a figura dos anjos seria então maior e tendo mais autoridade do que o ser humano. Então, ele acredita então numa hierarquia, tá bom? Dionísio afirmava que uma vez que a lei de Moisés fora intermediada por anjos, os humanos não poderiam receber revelação divina, exceto por meio dos anjos. Os metafísicos medievais tendiam a enfatizar a superioridade dos anjos sobre os seres humanos. Então, os metafísicos medievais, muitos deles que estudavam aí, então física, né, astrologia, astronomia, eles tendiam a enfatizar a superioridade dos anjos sobre os seres humanos. Ou seja, eles não queriam muito acreditar de que todas as coisas que aconteciam na Terra eram os anjos que faziam. Então eles acreditavam que era Deus que fazia essas coisas, não os anjos. E se os anjos ou assim fizessem, então eles estariam debaixo da autoridade de Deus, e então Deus prescrevia o que eles deveriam fazer. Então eles faziam porque Deus estava acima deles. Então, quantos anjos sejam intermediários no que se refere a transmitir mensagem de Deus para os homens? Então eles acreditam, pessoal da antiguidade, tá? Depois de Agostinho e Dionísio, né? mais, mais letrado aqui que nós estamos falando, ele se referia então a essa superioridade de Deus sobre os homens. Ou seja, ele acreditava que Deus não precisaria de anjos para fazer ou para mostrar o seu poderio. Ele usaria os anjos, então, somente para trazer a mensagem. E nós temos os textos aqui, né, de Gálatas, de Atos, livro de Hebreus e livro de Deuteronômio. E esse livro de Deuteronômio aí
está fazendo referência à Septuaginta e não à Bíblia hebraica. Bom, a Bíblia não enfatiza a superioridade deles sobre os humanos, os homens. Eles pertencem a uma ordem superior à dos homens na presente era. Está no livro de Hebreus aí e na segunda carta do apóstolo São Pedro. Bom, mas não são tão elevados a ponto de as pessoas terem de se comunicar com Deus por intermédio deles. Ou seja, muitas das pessoas acreditam que os anjos são superiores a nós e muitas das vezes eles não acreditam que os anjos que levam a mensagem para Deus através dos homens. Ou seja, já não é mais ao contrário. Se eles são mensageiros de Deus que trazem a mensagem de Deus para os seres humanos, então eles acreditam, alguns, que Deus também pode fazer ao contrário, de que os anjos daqui da terra possam levar a mensagem de Deus, ou a oração de súplica do ser humano, sem precisar que o humano procure a Deus, mas procure então os anjos para fazer esse papel aí. Então isso aí é um contato da opinião dos pais da igreja da antiguidade. E dessa mesma forma, nem sempre Deus precisa deles para comunicar-se conosco. No futuro, supõe-se que os cristãos julgarão pelo menos alguns anjos. Isso está na primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 6. Eu não estou lendo os textos aqui, porque são muitos textos, então essa aula vai ficar muito grande, entendeu? Mas aí é só você dar uma pausa no vídeo, copiar o texto, fazer essa referência lá como uma cópia de estudo, e você vai fazer essa transição aí entre o que eu estou falando e do texto ali para fazer essa comparação. Você vai fazer essa ponte aí, na verdade, vai fazer como os anjos, né? Fazendo essa divisão de mensagem ali. Então Jesus é a ponte sobre o abismo intransponível entre Deus e os homens, e os anjos servem como ministros dos santos. Tá? Deus Pai justo, Cristo, tem um status muito mais elevado do que os anjos. Isso aí é certo. Tá? Então, além dos anjos serem tudo isso que nós olhamos, Jesus, além de ser um mensageiro de Deus também, ele está acima de todos os anjos. E além do homem, aqui na terra também, ser escolhido de Deus, ou ser um anjo, né, como aquele que traz a mensagem, o ser humano é a criação mais perfeita e a mais, vamos dizer assim, a mais orgulhosa de Deus. Porque se você pegar o livro de Gênesis, você vai ver que toda a criação que Deus fez era boa. Mas quando Deus fez o homem e a mulher, ele os abençoou. Então já foi diferente. Certo? Então nós temos mais privilégios do que os anjos. Ainda que os anjos permaneçam de dia e de noite diante de Deus, nós, como seres humanos, somos anjos de Deus, mensageiros e representantes da palavra dele aqui na terra. Bom, então, lendo aqui novamente, Deus Pai, Jesus Cristo, tem um status muito mais elevado do que os anjos, né? E os anjos, juntamente com os cristãos, adoram o Pai e ao Filho. Né? Logo, atualmente, os anjos não são mais elevados do que os seres humanos, mas Deus reina o supremo poder sobre todos. Então, para encerrar, nós entendemos de que Deus está acima de todas as coisas, está acima da sua criação. E além de estar acima da sua criação, ele também está acima de todo o poderio e comando de tudo aquilo que ele adentra. Tá? Ele não está somente, vamos dizer assim, ele tem um domínio somente do bem. Aí o mal aparece, então o mal prevalece e o bem não presta mais. Não, não é isso que ele está falando. Ele está atento e ele tem poder sobre todas as coisas. Quando ele diz todas as coisas, é todas as coisas mesmo. Tá? Seja o mal ou seja o bem, Deus controla tudo. Ele não perdeu a razão e não perdeu o domínio sobre os seus. Ainda que sejam criaturas, que sejam vasos para a desonra, como as Escrituras diz, nosso Senhor, o Deus, o Supremo, que reina sobre todo o universo, ele ainda tem controle de todas as coisas. Não existe nenhum texto na Bíblia que diz que Deus perdeu o controle de todas as coisas. Continua ainda sendo o poderio e o poder de tudo. Bom, eu espero que você tenha gostado dessa lição aí. Bom, em breve estarei gravando mais algumas aulas para falar sobre os anjos. Qualquer dúvida, bota aqui no chat aqui, que eu terei um imenso prazer em te responder. Se você tiver uma formação adicional ou alguma dúvida, é só entrar em contato comigo.
Tá bom? Espero que tenham gostado. Espero vocês, então, numa próxima aula e tchau, tchau.